Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. O amor é lindo, né? Como é grande o meu amor por você. De Erasmo e Roberto Carlos, né? E assim nós estamos começando com essa bela música, né? Como é grande o meu amor por você, de Roberto Erasmo Carlos, né? Não há nada para comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Então, o nosso programa começa assim, Varela no ar, o programa do Varela está começando agora. Na direção geral, a família Varela, Lucas Nayara e Mona Lisa Varela. E para os nossos queridos, o nosso querido público que nos acompanha no nosso programa, as nossas indicações para os nossos queridos ouvintes. O Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades, amplo espaço, conforto, manobrista, sábia, sala VIP, dia do noivo e da noiva, excelentes profissionais, produtos e serviços. A melhor equipe da cidade, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, os telefones 85 3224 0783, 3224 7018, www.varelaesteticbeleza.com.br. Participe da oração da Varela, quarta-feira às 18h30, às 6h30, com a missionária Natália Varela e seus convidados. Não importa a sua região, participe da oração da Varela. Programa Check-up Saúde 100%, consultando seu médico olho no olho, informa atualidades odontológicas, dicas das estrelas e as últimas novidades na medicina na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 20 horas, com a apresentação da estrela Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas com a missionária Natália Varela. E os telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, com Felipe André e Natália Varela. E a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. No programa de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós faremos a leitura do capítulo 19, em todos os seus versículos, do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Paulo e os discípulos de João Batista em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, Atos dos Apóstolos 19:2, vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam, nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 19:3. Então Paulo perguntou, que batismo então recebestes? Eles responderam, o batismo de João. Atos dos Apóstolos 19:4. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Atos dos Apóstolos 19:5. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos 19:6. Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles.
Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Atos dos Apóstolos 19, 7. Ao todo eram uns 12 homens. Atos dos Apóstolos 19, 8. 2 anos em Éfeso, os exorcistas judeus. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. Atos dos Apóstolos 19, 9. Todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho diante da multidão, Paulo rompeu com eles, tomou os discípulos à parte e diariamente ensinava-lhes na escola de um homem chamado Tiranos. Atos dos Apóstolos 19, 10. Isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos 19, 11. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Atos dos Apóstolos 19, 12. A tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Atos dos Apóstolos 19, 13. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam: por este Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, sai. Atos dos Apóstolos 19, 14. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Atos dos Apóstolos 19, 15. Mas o espírito mau reagiu, dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Atos dos Apóstolos 19, 16. E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. Atos dos Apóstolos 19, 17. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos. Louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos 19, 18. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. Atos dos Apóstolos 19, 19. E um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Atos dos Apóstolos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Atos dos Apóstolos 19, 21. Os ourives de Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de ir até lá, eu devo ver também Roma. Atos dos Apóstolos 19, 22. Paulo enviou à Macedônia 2 de seus ajudantes, Timóteo e Erasto, e ficou ainda por algum tempo na Ásia. Atos dos Apóstolos 19, 23. Foi nessa época que estourou um grave tumulto a respeito do caminho. Atos dos Apóstolos 19, 24. Um ourive chamado Demétrio fabricava miniaturas em prata do templo de Diana, proporcionando considerável lucro aos artesãos. Atos dos Apóstolos 19, 25. Ele reuniu esses artesãos juntamente com outros que trabalhavam no ramo e lhes disse: amigos, sabeis que o nosso bem-estar provém dessa nossa atividade. Atos dos Apóstolos 19, 26. Ora, como podeis ver, como ouvis dizer, esse tal de Paulo com sua propaganda desencaminha muita gente, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Ele afirma que não são deuses os produtos de mãos humanas. Atos dos Apóstolos 19, 27. Não é só a nossa profissão que corre o risco de cair em descrédito, mas também o templo da grande deusa. Diana acabará sendo desacreditada e assim ficará despojada de majestade aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Atos dos Apóstolos 19, 28.
Ao ouvir isso, ficaram furiosos e não paravam de gritar: grande é a Diana dos Efésios. Atos dos Apóstolos 19, 29. O tumulto se espalhou pela cidade toda. A multidão se dirigiu em massa ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, na viagem. Atos dos Apóstolos 19, 30. Paulo queria ir até a Assembleia, mas os discípulos não o deixaram. Atos dos Apóstolos 19, 31. Também algumas pessoas importantes da província, que eram seus amigos, mandaram pedir que ele não se arriscasse a comparecer ao teatro. Atos dos Apóstolos 19, 32. Enquanto isso, um gritava uma coisa, outro o contrário, e a confusão era geral na Assembleia. A maioria nem mesmo sabia por que estava reunida. Atos dos Apóstolos 19, 33. Ora, algumas pessoas da multidão convenceram um homem chamado Alexandre a falar. Os judeus o empurravam para a frente. Com um sinal da mão, pediu-lhe silêncio para dar explicações à Assembleia. Atos dos Apóstolos 19, 34. Mas quando perceberam que era judeu, todos se puseram a gritar numa só voz, por quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Atos dos Apóstolos 19, 35. Por fim, o secretário conseguiu acalmar a multidão e disse: cidadãos de Éfeso, qual é a pessoa que não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e de sua estátua que Júpiter mandou do céu? Atos dos Apóstolos 19, 36. Isso ninguém pode negar, portanto, é bom que fiqueis calmos e nada façais de precipitado. Atos dos Apóstolos 19, 37. Estes homens que trouxestes até aqui não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Atos dos Apóstolos 19, 38. Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm acusações para fazer contra alguém, sejam feitas audiências. Os procônsules estão à disposição. Que as partes apresentem suas acusações recíprocas. Atos dos Apóstolos 19, 39. E se houver qualquer outra questão, será resolvida em Assembleia Geral. Atos dos Apóstolos 19, 40. Do contrário, correremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que hoje aconteceu, pois não existe nenhum motivo para justificarmos esta aglomeração. Atos dos Apóstolos 19, 41. Com estas palavras ele dissolveu a Assembleia. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós concluímos o capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos em todos os seus versículos. Voltaremos com a leitura do capítulo 20, na Macedônia e na Grécia. Até logo. Tudo de bom. Fique com Deus. Passou não, né?